Glória a Deus por isso. Queridos, abre sua Bíblia comigo, você vai abrir no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, e o versículo de número 17. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, versículo 17. Texto também muito conhecido. Nós estamos aqui nas quarta-feira profética. E Deus tem abençoado a nossa vida aqui nessas quarta-feiras, porque de fato nós precisamos que Deus fale no nosso coração para nos orientar, né, irmãos? Para que possamos ter mais fé, mais ânimo para resistir esses dias que são maus, né, irmãos? Dias maus virão, mas também nós temos dia de glória, né, irmãos? Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Segundo os Reis, capítulo 6, versículo 17. Amém, meus queridos? Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Elias lhes disse: não é este o caminho, nem a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Os irmãos que estão perto podem se sentar. Queridos, o texto que nós temos aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, nós temos aqui uma das pessoas, um dos profetas que foi o responsável em continuar o ministério de Elias, no caso aqui, Eliseu. E o Senhor quer falar nesta noite, queridos, a respeito de visão, ampliando a nossa visão. É muito bom enxergar, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Quem não nasceu com deficiência visual, irmãos, e ao passar dos anos essa pessoa perde a visão, é muito ruim. Recentemente, a mãe do nosso pastor de missão lá, o pastor Alex, morreu. E ela, por causa da diabetes, perdeu a visão. Depois teve que amputar a perna. Então foi muito difícil, porque ela nasceu enxergando. Então, quase 20 anos eles cuidando dela na cadeira de rodas, dando banho, aquela coisa toda. Foi muito sofrimento. Então, uma pessoa que já nasce a visão, é mais fácil de adaptar essa pessoa ao mundo. Mas uma pessoa que ao longo da vida perde a visão, é muito difícil. Muito difícil. E aqui nós temos um fato, irmãos, de que o rei da Síria, ele quis cercar Samaria, invadir Samaria e destruir Samaria. Mas a Bíblia diz assim que todas as vezes que ele armava um plano para invadir a cidade, Deus revelava um profeta. Todas as vezes. Este rei, então, chamou o capitão do seu exército e os homens que eram a sua responsabilidade, começou a desconfiar deles. Olha, alguém de vocês está me revelando o meu plano, porque toda vez que eu falo que eu vou para Samaria, atrás desse profeta, está errado. Só que alguém disse: olha, isso é porque tem um homem em Israel que tudo que o Senhor faz, Deus fala com ele. Ou seja, então, para resolver a situação, vamos pegar o profeta, matar ele e nosso plano vai ser executado. Só que, irmãos, aí de noite, de madrugada, o sírio cercou Samaria. Para ninguém entrar, ninguém saía. Cercou Samaria, atrás de Eliseu.
Aí, irmão, Geazi, servo de Eliseu, acorda bem cedo, e quando ele vai lá para fora, quem que ele vê? O cerco de Samaria. Exército sírio estava lá. Cavaleiros, cavalos, o exército inteiro, para pegar somente um homem, porque pegando Eliseu, o seu plano seria executado. Quando Geazi viu esta cena, irmãos, ele ficou desesperado. Acabou. Porque agora o que ele está vendo, irmãos, é algo desesperador. É terrível. Terrível. E tem coisa, irmãos, que chega diante dos nossos olhos, dependendo daquilo que nós vamos ver ou enxergamos, mexe com a gente, sim ou não, irmãos? Tem coisa que você vê que te alegra, te emociona, marca a sua vida. Por exemplo, quando você vê o nascimento de uma criança, você que é pai, que viu seu filho nascer pela primeira vez, aquela cena nunca sai da sua cabeça. Principalmente as mães, né, que viam ali o rostinho saindo pela primeira vez. É uma cena, uma imagem que alegra o coração. Quando você vê o seu filho se formar em uma faculdade ou qualquer outra coisa, quando você vê você comprando um carro, quando você vê uma formação acadêmica, coisas que alegram a sua alma, marca você. Mas também tem coisas que você vê que te entristece muito, te machuca, te magoa. Tem coisas que nós vemos muitas vezes que nós não esquecemos, que balançam o nosso emocional, irmãos. Ficamos tristes. Por exemplo, quando você vê o assassinato de uma pessoa, quando você presencia aquela cena, quando você vê alguém falecendo diante de você, é muito triste ver isso. Quando você vê alguém doente. Então, dependendo daquilo que nós vemos, pode mexer com o seu emocional, você pode ficar com medo, você pode ficar feliz, você pode ficar alegre, você pode ficar satisfeito, depende do que você está vendo. Agora, olha a cena de Geazi. Geazi agora está vendo Samaria cercada, os montes, tudo cheio de exército, cavaleiros ferozes, e ele chama o seu servo, o seu senhor, melhor dizendo, e diz: meu senhor, acabou, a coisa lá fora está feia, o que está acontecendo? Os sírios cercaram Samaria, nós vamos morrer. Eliseu, irmãos, não ficou desesperado. Porque uma pessoa, irmãos, emocionalmente abalada, quando ela vê um cenário triste, quando ela está com falta de fé, quando ela está perdida, e comenta certa situação de outra pessoa que faz parte do mesmo cenário, se a outra pessoa que está recebendo a informação, ou a notícia, ou vai ver a mesma cena, se não tiver a fé em Deus, irmãos, ela vai se abalar também, irmãos. Se a fé da outra pessoa que está recebendo a informação, irmão, for fraca, se for uma pessoa que não tem intimidade com adultos, vou parar de conversar. Se essa pessoa não tiver uma fé em Deus, ela não consegue exercitar a sua fé. Só que o profeta Eliseu, irmãos, estava cheio do Espírito Santo e recebeu a autoridade que estava sobre Elias. Eliseu não ficou desesperado, irmãos. Muito pelo contrário. Ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E quando ele faz esta oração para que Deus abra os olhos do moço e manda o moço retornar para o cenário, olha, vai lá onde você viu o cerco, vai lá onde você estava com medo, olha de novo. E quando ele viu, o que é que você está vendo? Eu vejo um exército e cavaleiro de fogo. Mudou a visão, porque aquele que recebeu a informação, que é o profeta, irmão, estava cheio de Deus. Sabia que Deus, o mesmo Deus que revelou os planos do rei para cercar Samaria, era o mesmo Deus que dava o livramento. Então você que está prestando atenção, você sabe que muitas coisas que nós vemos marcam a nossa vida. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando o anjo apareceu na chama de fogo a Moisés, no meio de uma sarça lá no deserto, aquilo chamou a atenção de Moisés.
Esta visão aqui é uma visão de chamada, é Deus chamando Moisés para uma missão, para um compromisso. E o que Moisés está vendo? No meio do deserto, pastoreando a ovelha, ele vê uma sarça, e no meio dessa sarça tem fogo, e a sarça não se some, não desaparece. E quando ele se aproxima, quem está lá, irmãos? O próprio Deus, manifestando a Moisés. Agora você imagina, irmãos, uma sarça no meio do deserto, pegando fogo, a sarça não se consome. Você fica com a vista assim, meu Deus, será que eu estou vendo miragem? Será que eu estou ficando doido? Quando você se aproxima, é Deus falando. Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías viu Deus assentado no trono quando o rei Uzias morreu. O trono da terra desocupado, vazio. Mas quando Isaías tem a visão, ele tem a visão do Deus glorificado. O trono do céu ocupado. Zacarias, irmãos, e Ezequiel são dois profetas de visões. Cada visão deles é um ato profético que Deus quer dizer para o seu povo. E a pergunta, irmãos, nesta mensagem, nesta noite, que é ampliando a visão, é como está a nossa visão? Não estou dizendo de visão física, porque a visão física, irmão, já sabe que eu uso óculos, né? 1,75 de um lado e 2,75 do outro. Já tem que fazer outro óculos para aumentar o grau. Então eu já sei que fisicamente falando, a miopia está pegando pesado. Mas a pergunta é, como está a nossa visão espiritual? Para quem nós estamos olhando? Então vale a pena lembrar, irmãos, que se nós ficar olhando, irmãos, o cenário atual, espiritualmente falando, e tirar a nossa visão de Deus, irmãos, da palavra, nós vamos afundar, irmãos. O medo vai tomar conta, o desespero vai tomar conta, e nós não vamos discernir aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Salmo 119, versículo 18, abre os olhos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando nós cegamos, irmãos, a nossa própria visão ofuscada, e nós não olhamos para a palavra de Deus, para entender, para ver aquilo que Deus tem na minha vida, na nossa vida. E quando passamos a olhar, irmãos, as pessoas negativas, a política, a igreja vazia, um caindo de um lado, um caindo do outro, as tragédias, as má notícias, e quando nós tiramos os olhos da palavra, pode ter certeza, nós só vamos ver tragédia. Há um declínio espiritual tão grande na vida de muitos crentes, porque estão perdendo a visão espiritual, irmãos. As pessoas estão lutando pela sua própria vista, pelos seus próprios entendimentos, pela sua própria força. E os seus olhos não estão mais iluminados, irmãos. E quando você conversa, igual a gente teve essa experiência nesses dias de feriado, quando você vai na rua e conversa com certas pessoas, ele só vê isso. O seu fracasso espiritual, a sua queda espiritual no pecado, na lama que está atolado, ele coloca a culpa em outra pessoa. Sempre tem uma justificativa, irmão, mas ele perdeu o foco de Jesus, irmãos. Está olhando o pecado do irmão, está olhando o pastor que está caindo, olhando o pastor que não foi, cumprimentou, está olhando fofoca, está olhando aquilo. Enquanto isso, ele vai declinando espiritualmente, irmãos. Porque tira os olhos de Jesus. Tira os olhos da palavra, tira os olhos da oração, do fervor, do jejum, da comunhão, da consagração. Quando eu tiro os olhos de Jesus, irmãos, automaticamente da palavra. Se eu tiro os olhos de Jesus da palavra, irmãos, eu também automaticamente, irmãos, uma coisa leva a outra. A gente perde a visão da oração, irmãos. Quem que eu estou olhando, irmãos? Para quem eu estou alimentando? Eu disse, meus irmãos, que aquele que a gente olha mexe conosco, sim ou não, irmãos? Vai impactar a sua alma, o seu espírito. Todo o nosso ser vai ser impactado segundo aquilo que nós estamos vendo, irmãos. Então, quanto mais eu olho para a palavra, quanto mais eu olho para Jesus, irmãos, todo o meu ser vai ser completo. E não terá lugar para o medo, para o fracasso espiritual. Há um equilíbrio, irmãos. Já viu quando você vê algo, por exemplo, a gente parou num restaurante, aí você vê no restaurante, você está acostumado com aquela comida que você come em casa,
Mas quando você vai no restaurante, você vê que lá tem coisa que você nunca comeu, não é isso? E pelos olhos ele fala o quê? Não, eu vou comprar esse aqui mesmo porque é caro, né? Você vai lá, mesmo, o dinheiro tá, você compra, mas não é bem o que eu pensava. Então dá aquele desejo de alimentar, né, irmão? Experimentar. O mundo espiritual é do mesmo jeito, irmãos. Quanto mais nós olhamos para a palavra, mais vontade dá de comer da palavra, de alimentar da palavra e superar os medos. Nós temos aqui o exemplo de Pedro. Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 32, quando Jesus manda eles irem à frente, despede a multidão e diz, eu vou depois. Eles não perguntaram como é que ele ia, se ele ia pegar o barco emprestado, como é que ele ia fazer, mas Jesus falou assim, pode ir, daqui a pouco eu estou indo. E Jesus vem andando sobre as ondas, irmão, em cima do mar, de noite, irmãos. E eles pensaram que era o quê, irmãos? Um fantasma. Nós vamos morrer, é um fantasma. Aí Jesus tenta acalmar, calma, meus discípulos, sou eu. Eu estou indo aí. Aí Pedrão, irmão, sabe o Pedrão, o valentão? O colérico? É o Senhor mesmo? Sim, Pedro. Então se é o Senhor, manda que eu vá. Vou testar se é um fantasma mesmo ou se é o Senhor. Se é o Senhor, manda que eu vá. Pode vir, Pedro. Desceu do barco, deu uns 3, não sei quantos passos, né? Mas todo mundo fala que foi 3. Mas ele andou um pouquinho. Só que de repente ele fez o quê, irmãos? Tirou os olhos de Jesus. E começou a olhar para as ondas que estavam agitadas. E quando tirou os olhos de Jesus, irmãos, o que aconteceu com ele, irmãos? Começou a afundar. Quando ele viu, irmãos, que estava afundando, desesperadamente ele clama a Jesus, Senhor, me socorre, eu vou morrer. Porque tirou os olhos de Jesus. Irmãos, é um homem, é Pedro, irmãos, que está andando sobre as águas, junto com Jesus, irmãos. Está tudo dando certo, apesar das ondas, apesar do vento, apesar do medo. Mas na hora que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Tem pessoas que estão caminhando na igreja muito bem, irmãos. Chega na igreja cedo, vem na quarta, vem no domingo, vem na escola dominical, vem na oração, vai na missão, vai na visita, vai na célula. Mas de repente você vê, irmão, que do nada ele para. E você pergunta, irmão, como é que você está, irmão? Eu nem sei, não sabe nem explicar, né? Porque tirou os olhos de Jesus, irmão. Quando nós estamos olhando para Jesus, irmãos, caminhando nos mesmos passos de Jesus, olhos fitos em Jesus, irmãos, pode ter a tempestade, pode vir a tempestade que vier. O vento pode assoprar do jeito que ele quiser, irmãos. Mas se Jesus falou assim, venha, sou eu, pode ter certeza, se você está olhando para Jesus, nada te afunda. Glória! Quando estão perdendo o foco do evangelho, irmãos, porque tiraram os olhos de Jesus, estão olhando as fofocas, o fuxico gospel. Principalmente agora esse feriado que teve aí muita coisa horrenda de crentes no meio de carnaval. E os outros falam, agora não vou ser crente mesmo, porque o pastor falou isso lá no carnaval, porque o pastor foi no carnaval, e as pessoas ficam com essas coisas, o pastor caiu, o pastor roubou, e aquela coisa toda. Irmãos, nós temos que parar com isso. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quantas pessoas estão desistindo porque estão olhando para as dificuldades? Dificuldade todo mundo passa. Decepção todo mundo passa, traição todo mundo passa, desespero todo mundo passa, doença todo mundo passa, crise financeira todo mundo passa, mas nós não podemos perder o foco de olhar para Jesus, irmãos. Quantas pessoas estão olhando para o cenário da política e estão com medo, irmãos? Você conversa com os irmãos, eu estou com medo desse governo ganhar de novo. E daí, irmãos? Pode ter governo que for, mas você está trabalhando, você está comendo, você está bebendo, você está comprando, você está indo, você está voltando. Quem nos sustenta é Deus, irmãos.
A nossa visão está em Jesus. Oh, glória, você crê nisso? Quantos crentes olhando para a tristeza, irmãos? Porque nós ficamos tristes mesmo. É muita coisa que acontece conosco na nossa vida particular que ficamos tristes às vezes. Perplexos, desesperados muitas das vezes. Mas se nós olharmos demais para a nossa tristeza, e eu digo, quanto mais eu olho, é o que vai me alimentar, irmãos. É o que vai motivar. É o que vai nos impulsionar, é o que vai nos marcar. Então, quantos crentes estão olhando demais para a sua tristeza? Talvez você está triste hoje porque alguma coisa aconteceu na sua vida. E você fica triste. Mas você não está atolado na tristeza, irmãos. É só um momento. E tudo passa, irmão. Até o próprio Jesus ficou triste várias vezes, irmãos, em várias ocasiões. Mas foi até o fim. Então você não pode olhar para a sua tristeza e se entregar a ela e dizer, Senhor, eu vou morrer nessa tristeza, nesta angústia na minha alma, gente. Aí dá a impressão que estamos sozinhos, dá a impressão que estamos com vazio na alma, dá a impressão que ninguém nos atende, dá a impressão que ninguém nos vê, dá a impressão que ninguém nos socorre, dá a impressão que ninguém dá atenção para nós, é assim ou não é, irmãos? Mas nunca tire os olhos de Jesus. Pode estar triste, mas nunca tire os olhos de Jesus. Você pode até estar um pouco desanimado, mas nunca tire os olhos da palavra. É o que você olha, é o que vai te alimentar. É o que vai te despertar. Glória a Deus. Se por acaso a visão está ficando ofuscada, cansada, nesta noite o Espírito Santo vai renovar nossa visão. E vamos voltar a enxergar, vamos voltar a ver coisas inefáveis que Ele tem para conosco. Oh, glória. Aleluia. Quantos estão olhando para o fracasso porque perderam a visão da oração? Nós temos lá no grupo, irmãos, um relógio de oração. Só 6 horas de oração. Pastor, não estou conseguindo orar. Pede oração. Pastor, não coloquei lá porque eu estou com vergonha, eu não estou conseguindo orar nem um minuto. Não, irmãos, fala, pede oração. Porque a Bíblia manda nós orar uns pelos outros. Até o apóstolo Paulo pediu oração, irmãos. Quem aqui nunca precisou de oração, irmãos? Você não é uma super crente, um super crente, um herói crente, não. Você é fraco, é carro, é limitado. Mas quando você olha para o irmão do seu lado que pode te ajudar, vai acontecer com a mesma coisa que aconteceu com Geazi. Geazi desesperado, mas o seu Senhor tinha visão em Deus, estava equilibrado, tinha experiência com Deus, tinha autoridade. Então, se você perder um pouco a sua oração, a sua visão da oração, pede oração para o irmão que está do teu lado. Vai na casa de alguém, não é vergonha não, irmãos. O que nós não podemos fazer, irmãos, é perder, ficar cego espiritualmente. Porque o Espírito Santo está pronto em ampliar a nossa visão. A visão da fé, a visão da esperança e a visão da palavra de Deus. Eu e você precisamos crescer espiritualmente, irmãos. Nos alimentar espiritualmente, precisamos olhar para a palavra. Quantas pessoas estão com a vida toda embaralhada devido à falta de visão? Perdido, cego, perdido no meio de tanta gente. Quantas pessoas a gente vê por aí, as igrejas cheias, lotadas, mas as pessoas esbarrando uma outra, nas outras porque estão cegas espiritualmente. Não quer dizer que está dentro de uma igreja, que está ouvindo uma palavra, ou um pastor, ou tem amigos da igreja, que está com visão espiritual. Não, irmãos. Tem muita gente no meio de um cenário igual cego. É tanta gente à sua volta. É tanta gente ao seu redor. Passa gente aqui, mas não tem ninguém que resolve. Não tem ninguém que leve até Jesus. Não podemos chegar a este ponto, irmão, de perdendo a visão como o sacerdote Eli, de acordo com o tempo. E quantos crentes ficaram velhos espiritualmente dizendo, cansados espiritualmente dizendo e perdendo a visão? Não importa a sua idade, irmãos. O tempo de caminhada, o que nós não podemos perder é a nossa visão em Deus.
Você entende isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oh, glória! O que você não está vendo fisicamente, você está vendo espiritualmente por meio da fé, que é uma visão espiritual. Aquilo que os olhos não viram, nem chegou ao seu coração, os seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para você. Você entende isso? Então, se você perder a visão, você não vai ter nada. A Bíblia diz em Mateus, 1 Samuel, ou melhor, Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A mesma coisa que você olha para Deus, olha para Jesus, olha para o Espírito Santo, olha para a palavra, olha para a oração, para o jejum, a consagração, a comunhão. O mesmo Deus que você está olhando é o mesmo Deus que retorna a visão para você. E aquele que está nos olhando, irmãos, é o guarda de Israel que não dorme, que não cochila e não perde o controle de nada. Eu posso perder o controle, você pode perder o controle, mas o Deus que está nos assistindo neste culto aqui hoje é o Deus que nunca perde o controle da situação. Olhe para ele. Ele está olhando para você, glória. Lucas capítulo 18, versículo 42, Jesus disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Talvez você está aqui quase ficando cego, mas Deus está dizendo para você: recupere hoje a sua visão. Volte a enxergar as promessas que Deus fez na sua vida. Talvez o ano já começou com mal para você, tantas coisas já aconteceu, tantas coisas horrendas já aconteceu, mas continue olhando para Jesus. Você já teve decepção esse ano, mas continue olhando para Jesus. Talvez você já começou com uma crise esse ano, mas continue olhando para Jesus. Talvez a doença está tomando conta do seu corpo, mas continue olhando para Jesus. Não perca a sua visão, não perca a sua fé. Olhe para cima dos montes, é lá que vai vir o nosso socorro. Nosso socorro é Jesus. Por abraçando a raia. Eliseu fez uma oração. E Deus atendeu a oração de Eliseu, abrindo a visão do seu servo Geazi. Oh, glória. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Sabe que você vai enxergar se você tombar ou não tombar? Mas quando você não perder a visão, não perder a fé, sabe o que você vai enxergar, irmão? Você já sabe, mas o final... Pastor, não estou vendo nada. Tá sim, eu estou vendo. Você não está vendo, não? Se por acaso o nosso corpo, irmãos, perecer aqui e cair aqui, o que é que eu vou enxergar, irmãos? Aí vem aquele: verei a Jesus como Ele é. Oh, glória a Deus. Você vai ver, além de ver, vai contemplar e vai entrar na cidade que João teve uma visão e viu. Uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Você consegue enxergar isso? Mesmo na terra, mesmo com essa carne tão limitada, você consegue enxergar isso?
Aonde está isso? Eu disse para você que é aquilo que nós vemos, nos alimentamos e nos aguçamos. Quando você olha para o texto de Apocalipse, capítulo 21, irmãos, a nossa alma se alegra. A sua visão espiritual se aflora. Porque você sabe que você vai ver Jesus do jeito que ele é. Face a face. Você vai ver Jesus. Vai abraçar Jesus. Vai andar com Jesus por toda a eternidade. Para isso acontecer, não perca a sua visão. Fica firme até o fim, meu irmão. Não desanime quando estiver desanimado. Não se entregue ao medo quando o medo vier. Não perca a esperança quando vier a prova. Continue olhando para Jesus. Porque a força que nós precisamos, Ele tem. O refrigério que nós precisamos, Ele tem. A cura que nós precisamos, Ele tem. Glória! O amparo que nós precisamos, Ele tem. O amigo que nós precisamos, Ele é. O pastor que nós precisamos, Ele é. Ele é tudo, Ele é suficiente. Continue olhando para Ele. Oh, glória, fica de pé no seu lugar, eu quero fazer essa oração. Olhe para Jesus.